Aqui para vocês para mostrar uma forma de valorizar o vaso. Aqui, aquela famosa nata de cal e cimento, né? Trago de novo hoje é o pigmento em pó. Esse pigmento bem misturado na nata, né? Que a gente vai usar aqui 450 gramas de cimento e 350 gramas de cal. Um pouco mais de cimento e menos cal. A consistência então da nata, bem misturada aqui o corante, o cal, o cimento, tem que misturar bem antes, né? Daí a gente já vai adicionando a água, com cuidado, né? Para não passar do ponto. Coloca um pouquinho e mistura. Já vi que o corante começa a predominar aqui. Coloca mais um pouquinho e mistura. Olha lá o corante predominando. É uma forma de valorizar seu vaso. Ele já sai na cor, você não vai precisar pintar nada. Se você quiser vender ele natural, fica show de bola. Se você passar uma resina, então valoriza mais ainda. Você vai molhando com cuidado, para não passar do ponto. Espalha bem. Só mais um pouquinho. Pouca coisa, é isso. Quase nada, porque aqui como a quantia é pouca, é só para um vaso, então a gente tem que ir devagar. Aí a consistência dele, tá faltando só um pouquinho de água, pouquíssima coisa. Tem que ir com muito cuidado mesmo, para não perder o ponto. Senão daí você tem que colocar mais ingrediente, né? E vai acabar sobrando se você for fazer só mais um vaso. Aqui, a nata aqui já está pronta. A gente vai deixar ela aqui. Que esse pigmento usado é o pigmento em pó para massa de cimento, à base d'água. Ele é encontrado em qualquer material de construção. Você pode comprar de qualquer marca que dá super certo. Então aqui eu vou usar um óleo mais limpo. Aqui no caso estou usando óleo de cozinha mesmo, né? Óleo refinado. Por quê? Porque a intenção aqui é o quanto menos possível a gente mexer no vaso depois de pronto. Então como aqui a intenção é não pintar o vaso, é passar apenas uma camada de impermeabilização ou resina ou verniz, é interessante a gente usar um óleo limpo. Então seria mais por isso mesmo que eu vou abrir mão do óleo queimado. Pouco óleo, pouquíssimo óleo mesmo, que eu vou até espalhar com uma esponja. Tá vendo aqui, ó? Umas partes sem o óleo, com o óleo, vai espalhando. Na borda também. A consistência do óleo é essa. A gente passa com a esponja, porque isso aqui vai ser um vaso mais requintado, um pouco mais trabalhado, né? Então, quanto menos óleo a gente passar, só uma camada para ele não grudar e soltar fácil depois, é melhor. Então a consistência da nata tá aqui, né? Ela é bem assim, ó. Tá pegando legal aí, ó, para vocês verem. É isso aqui, ó. Tem que ficar desse jeito. Ela não pode ficar muito mole e nem mais pastosa que isso. Esse é o ponto dela. Bom, então aqui o pincel ele tá molhado com água. E daí a gente vem com a nata aqui. Aproveitar bem a nata. Você mistura bem o pincel na nata. Betuma ele bem mesmo. Pega bastante nata. Sim. E vai espalhando agora.
Você espalha bem primeiro assim, né? Primeiro essa camada, né? Para você usar a nata toda por igual, né? Todo lugar que tiver falha, você vai esparramando bem. Você aproveitar a nata legal. Deixar uniforme, né? Espalhou bem. Pega mais um pouquinho. Aí você vai pro fundo. Sempre virando. A iluminação é essencial aqui, gente, pra gente poder ver se não tem nenhuma falha. Passa em tudo. Bem caprichado essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira demão, né? E tá espalhado. Aqui assim. Daí você vai espalhando mais um pouco. Sempre por igual. E controlando a nata aqui. Você não vai gastar tudo. Depois eu vou te explicar o porquê você não vai gastar tudo. Vamos lá. Espalha bem. Na hora que não tiver nenhuma falha, tá pronto. Espalhado legal lá. Não tem nenhuma falha. Bem espalhadinho, uniforme. Você vê aqui que a nata tá bem firme, né? No fundo lá. E daí agora você vem na borda. Na borda você vai caprichar um pouco mais. Vai ser uma camada um pouco mais grossa. Que depois você vai entender também o porquê. Pega mais um pouco de nata. Vai espalhando. Que você não economiza não. Você pode colocar uma camada grossa de nata mesmo. Pega mais um pouquinho. Pronto. É isso aí. Você vê que o restante do vaso tem uma camada mais fina de nata. E aqui na borda é um pouco mais grossa. Depois quando a gente chegar na parte da borda, vocês vão entender o porquê. Aqui passou mais um pouquinho que faltou aqui. Tá legal, aqui tá pronto. E essa nata aqui, vocês colocam um pouquinho de água, porque essa aqui ela seca muito rápido. Você coloca um pouquinho de água, mistura bem. Então tá aqui, reserva ele, deixa guardado. E vamos já para a parte da massa mesmo, a massa farofa em si. Esse é o ponto da massa. Tem o link do vídeo aí mostrando como faz a massa farofa, né? E aqui a gente deixa ela um pouquinho mais molhada. Aqui, ó, o ponto dela é esse aqui. Olha lá. Ela é um pouquinho mais úmida, não muito molhada, porque senão ela pesa e começa a ceder na hora que você está fazendo o vaso. Então é pouca coisa mais úmida. Por quê? Para ela dar liga aqui na hora que a gente começa a colocar o fundo, né? A gente coloca legal aqui no fundo. Não se preocupa tanto com o fundo aqui. A gente só vai compactar bem o fundo. Compactou legal. Apertou bem. Esses cantos aqui você aperta bem com a mão. Pode virar bem o vaso. E aqui tá pronto. Eu te oriento a colocar pouca massa aqui nesse começo. Coloca umas 3 medidas dessa mais ou menos, né? O pote que você tiver em casa. E você vai controlando aqui já, desde o começo, a espessura. O ideal é você ter alguma coisa debaixo aqui do molde. Algum papelão, algum tapete. Para você poder virar ele para lá e virar ele para cá com mais facilidade. Então aqui você já vai começando a dar a espessura ideal dele. O interessante desse molde aqui, gente,
é que ele é bem firme, o material dele é bem firme mesmo. Daí você vai dando sequência. Para você que está chegando hoje, eu tenho um vídeo no canal que é bem detalhado essa parte da fabricação. Eu vou deixar ele, um link aí para você poder assistir. E aqui eu não vou dar tanto detalhamento, porque nesse vídeo que eu tô te falando, eu já tenho bastante mesmo de detalhe, de rico, que você pode aplicar nesse formato que a gente está fazendo aqui. Controle na espessura, pegando a massa do fundo. E fica sempre esperto aqui com o ponto da massa. Ela não pode estar seca. Essa massa não pode estar seca, essa massa farofa. Porque se chegar aqui, ela não vai impregnar na nata. Então ela vai formar uma casca. Essa nata, ela não vai grudar na massa e vai soltar depois. Por isso que essa massa farofa ela tem que estar um pouco mais úmida do que o normal. Talvez não dê certo na primeira, mas é questão de prática. E vale muito a pena, viu? Aqui a gente está chegando na parte da borda já. Vamos dizer aqui que uma parte essencial foi completada. Que logo que a gente aplica essa nata com o corante, já é essencial a gente já vir com a massa farofa. Por que que eu falo? Para acontecer dela grudar na nata. E esse grudar, que é o que não faz essa nata descascar depois. Porque se ela secar, se essa nata secar ou a massa farofa secar antes, ela vai soltar. Agora, se a gente conseguir fazer isso daqui o quanto antes, ela gruda de uma forma que não solta mais. E aí que dá a qualidade do vaso. Você só vai espalhando agora nos buracos, né? Se faltar um pouquinho você pega. Só vai igualando. Você pega a grossura da borda aqui, mais ou menos de 1 polegar, e só vai igualando no vaso inteiro. Apertando bem e já vai compactando. Lembrando que essa parte detalhada tá no vídeo aí que eu coloquei na descrição. Se você puder dar uma olhada nele, se você tem dificuldade nessa parte, para não perder nenhum detalhe, tá bem detalhado. Sobrando massa, você já vai colocando na borda. Tá na parte da borda agora. O interessante desse molde que ele tem essa borda aqui, que facilita muito aqui nessa hora. Vai espalhando a massa. E já vem dando acabamento aqui. Com o auxílio desse potinho. Potinho que você tiver em casa, né? Vai dando acabamento. Você vai tirando a borda, segurando um pouco assim com a mão, ó. Todas essas pedrinhas assim, se você fosse tirar depois, ela ia estilhaçar toda a borda. Vira com cuidado, né? Porque aqui o vaso já está praticamente pronto. Isso que é o bom dessa forma, que ela é bem reforçada. Você pega com cuidado e vira, você consegue mexer no vaso sem sair do lugar. Segurando aqui, né? Não força a borda. Com muito cuidado, com prática, você consegue. Pode ser até com um palito de sorvete, desses palitos aí de picolé, né? De, sei lá como se chama na sua região. Fala aí pra mim como que se chama nos comentários, mas você pode usar qualquer ferramenta, qualquer coisa que
possibilite você fazer esse acabamento. Então aí tá feito, ó, arrancado a borda inteira até encontrar a nata. A nata já tá aqui à vista. A gente pode limpar com um pincel, alguma esponja. Dá uma limpadinha bem de leve. E o que a gente vai fazer agora? Tá pronto? Não. Lembra daquela nata que eu falei para você guardar, o que sobrou? Da mesma cor que você usou, né? Olha ela aqui. Você vai passar ela agora. Daí você já dá o acabamento. Daí você escolhe, se você quer que a borda tenha esse efeito pincelado para o lado assim, você vai passando e cobrindo os buracos e pincelando para cá. Eu particularmente eu gosto assim, um acabamento assim. Você já limpa o pincel, já preenche o vão que ficou e dá um acabamento que, para minha opinião, eu acho mais bonito na borda. Lá você vai preenchendo, já vai limpando o pincel, né? Esse vão que fica aí depois para você tirar a nata, para você tirar essa rebarba com a nata, ele fica muito melhor. Na hora depois eu vou mostrar para vocês mais para frente. E é basicamente isso aqui o acabamento da borda. Na hora do desmolde a gente vai ver bem a diferença que vai dar. Aí. Então aqui essa nata que sobrou aqui, você pode escolher. Se você tem um vaso aí que precisa dar um acabamento, ó, por exemplo, eu escolhi esse pequeno aqui. Essa nata sobrou. Você pode usar ele para isso, né? Dar esse acabamento, valorizar o vaso, né? Você pode fazer em vários que você tenha separado para isso, né? Ele dá um acabamento quase que instantâneo. Passar na borda. Daí o vaso que você tiver, porque essa nata ela rende muito. Você pode deixar ela mais aguada também, né? Ela vai render mais. Ele dá um acabamento meio que instantâneo. É como se você estivesse aplicando uma textura, valoriza bastante o vaso. Então essa é uma opção, você pode fazer, porque sempre sobra um pouco. A intenção é sempre sobrar um pouquinho. Sobrou o mínimo, você não vai jogar isso fora. Faça um favor. Você vai aproveitar essa nata. Você está inscrito no canal Carpe Dias, aqui a gente não desperdiça nada. Vai guardar isso aqui e vai vender, vai valorizar. Vai vender mais caro do que se tivesse sem essa nata. Ou você pode, né, se você tiver algum outro vaso fora esse, tiver pelo menos aí uns 3 vasos, isso aqui dá para fazer. Deixa ela bem aguada, mistura bem. Eu costumo fazer isso, porque tem bastante gente que compra esse vaso pensando que a massa dele é verde. Mas na verdade é só essa nata que a gente passa que dá um detalhe. Pro lado de dentro não tem necessidade, mas como eu vendo vaso vazio sem a planta, isso aqui chama muita atenção. Você não tem ideia de como chama a atenção. Então a gente passa essa nata por dentro. Em vez de jogar fora, você pode escolher, ou você dá o acabamento em algum vaso que você tenha guardado para isso, né? Para usar essa dica que eu estou te passando. Ou você pode passar por dentro. Porque, gente, valoriza o vaso, hein? Tô falando à toa não, porque não tem necessidade se você for ver, né? Mas aqui você está protegendo o vaso, você está dando uma cor única pro vaso, né? Por dentro e por fora. E também ajuda a impermeabilizar, porque aqui tem cimento, tem cal. O corantes, vamos assim dizer, ele está sendo meio que inútil aqui. Mas ele está dando uma cor, né? Tá dando um detalhe estético pro vaso. Massinha de nata você passa no vaso inteiro. Você deixa ele bem aguado e fica legal, dá um diferencial interessante no vaso. Você só finaliza aqui na borda, né? Para dar um acabamento por dentro também, para acompanhar o desenho, né?
Pincela assim. E aí tá feito. Esse aqui agora é só a gente fazer o furo e esperar 24 horas para fazer o desmolde, desenformar o vaso. Vamos fazer então 2 furos nele, para ele ter uma drenagem legal. Todos os vasos meus acima de 40 litros eu sempre faço 2 furos para ter uma drenagem legal. Aqui faz o outro paralelo. Só esperar o desmolde.